Olá, este é o Voz da Maturidade, o nosso espaço para ter conversas sobre maturidade e envelhecimento e falar sobre qualidade de vida, como atingir essa idade e ser feliz. E a gente está aqui hoje com a doutora Maura Neves, ela é otorrino, e a gente vai falar sobre perda auditiva e cognição. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse tema. É um tema muito interessante e muito importante. Maura, eu vou ler aqui, esses números são de verdade estarrecedores, assim, a gente não para pensar de verdade na potência e do número de pessoas que a gente está falando. Até 2060, mais de 30% da população brasileira terá mais de 60 anos. 30%. É preciso reconhecer o potencial e a contribuição que essas pessoas podem dar à sociedade. Por isso, é tão importante saber envelhecer. Um dos maiores problemas da terceira idade, sem dúvida nenhuma, é a perda da cognição. Comece explicando para a gente o que é cognição. Cognição é a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de estar dentro do momento que a gente está, no nosso ambiente, de ter a nossa autonomia. Tá? Então, vai além da inteligência, é de todos os nossos recursos dentro da nossa mente para a gente poder fazer tudo o que a gente faz. Tá? Então, desde escovar o dente, se vestir adequadamente, tudo isso é uma conjunção de fatores dentro do cérebro que fazem com que a gente seja cognitivamente ativo. Então, você perguntar azul e eu falar amarelo, fazer respostas que sejam plausíveis. Banana, laranja. Então, coisas que sejam adequadas dentro da resposta. Então, tudo isso faz parte da nossa cognição. É o nosso intelecto, é a nossa capacidade de vigilância. E ela que talvez seja a chave para a gente envelhecer com qualidade de vida. Porque é o conjunto de todas as nossas funções cerebrais que encadeiam a fala, a visão, as nossas respostas motoras, a nossa atividade social, as nossas conversas, tudo isso vai em cima do nosso cognitivo, da nossa capacidade cerebral, é a atividade cerebral, é quanto o nosso cérebro é ativo. Antes da gente continuar no tema, conta um pouco da sua formação, da sua jornada, como que você virou otorrino, conta um pouco sobre você pra gente. Cada história é muito longa, né? Eu vou fazer uma versão resumida da história. Bem, desde que eu era criança, meu sonho era ser médica. Acho que eu nasci com... Acho que a primeira coisa que eu falei foi, vou ser médica. Meu pai era médico, então foi a minha inspiração. E aí, quando eu consegui finalmente entrar na faculdade... Otorrino também ou não? Não, meu pai era gastroclínico. Ele cuidava de pessoas com dores de barriga, suas diarreias, enfim. Então, era eternamente, da época do telefone fixo, residência do Dr. Manuel, né? Então, a gente ia lá correndo, pai, telefone. Então, eu achava aquilo o máximo, o cuidado que ele tinha com as pessoas, o carinho que as pessoas tinham com ele. Então, isso me encantou dentro da medicina. Eu entrei na faculdade e meu pai falou assim, olha, você tem que escolher alguma coisa que seja boa para você, filha. Você é mulher, você vai ter filhos, você tem que fazer alguma coisa que encaixe Que na ano sua era vida. 1993. Então, estava a Maura... Filhos, casamento, a vida... A vida toma o rumo que ela quer, na verdade, né? Entrei na faculdade e fui escolher as especialidades. Então, transitei em todas. Pediatria, adorei. Mas eu tinha mais dificuldade com as mães do que com as crianças. Ginecologia, sensacional. Maravilhoso, lindo. Obstetrícia, lindo. Como o bebê nasce, maravilhoso. Só que um plantão na maternidade já falou, Maura, não é para você. Vai procurar outra coisa. E eu fui procurando outras especialidades até que eu caí numa bem improvável, que era otorrino. Eu falo, gente, isso deve ser muito chato. E eu fui fazer algumas aulas e aí eu descobri a audição. E a audição é a coisa mais impressionante que eu já vi no corpo humano. É lógico que todo o corpo humano é impressionante, mas a audição é algo que com um funcionamento bárbaro, é maravilhoso. Por que te encantou? O que você falou? Tipo, isso é incrível. Como a gente tem uma onda sonora que é física, um estímulo físico, né? Para quem, né? Se a gente pega uma pedrinha e joga no lago, ele faz aquela onda, né? Aquela onda na água, né? A onda sonora, ela é assim. Como é que aquilo vira uma onda sonora, que é uma energia física, e vai para o cérebro e vira uma energia elétrica? Como é que a gente consegue, a partir de fonemas A,
B, C, D, juntar, casar e entender e dar significado a tudo isso. Então, como é que essa parte da comunicação é dada, né? Então, foi isso que me encantou dentro da parte da otorrino inicialmente. E aí eu comecei com a parte da audição e depois eu fui vendo a parte de respiração, a parte da saída da voz. Quer dizer, são 3 áreas, né? Ouvido, nariz e garganta, que são, para mim, que me inspiraram. E aí eu fui parar e tô aqui até hoje. Você tocou num ponto importante que é significado, né? E quando a gente está falando do nosso tema aqui, que é cognição, como isso se relaciona com a perda auditiva? Como você falou, Silvia, assim, a nossa população, ela tá envelhecendo cada vez mais. E esses são conhecimentos que o mundo está adquirindo aos poucos, porque a população mundial vem envelhecendo lentamente nos últimos anos. Então, o conhecimento cada vez maior do que acontece quando a gente ganha idade, ele está vindo agora. Então, há 70 anos, a gente descobriu a penicilina há menos de 100 anos, né? Então, até lá, a gente vivia 40 anos. Hoje nós vivemos uma média de 70 a 80 anos. Então, dos 40 aos 80, o que acontece? Então, a gente percebeu que a partir dos 60, todo mundo começa a ter um declínio auditivo. E como que esse impacto de declínio auditivo traz repercussões no nosso cérebro e na nossa capacidade de entendimento no geral? Então, essas informações, nós como médicos temos aprendido mais recentemente. Porque nós temos observado que a nossa população mais idosa tem perdido muito a capacidade de comunicação. Então, de onde que vem isso? Nesse aprendizado, o que é mais evidente assim nesses últimos anos? Qual que é o grande aprendizado do da correlação entre cognição e ouvir? Eu vou ser bem direta e reta, tá? Os estudos mais recentes, eles apontam uma grande correlação entre a perda auditiva e a perda de capacidade cognitiva. E aí eu tô falando de aceleração de demência, isolamento social, Alzheimer. Então, todas essas doenças cerebrais que potencializam a nossa incapacidade. Porque o grande lance, e eu vou ser, assim, aqui bem indireto, assim, bem jovial, né? A grande... o que mais a gente quer é viver. A gente quer viver muito, né? Mas eu não quero viver muito e viver mal. Então, é isso, a gente entra com longevidade. Como fazer? Quais são o que eu posso fazer como pessoa ou como médico para ajudar um outro, enfim, para viver melhor, para manter a minha capacidade, para mim é a minha individualidade, a minha autonomia. Porque eu não quero viver mais restrita numa cama. Eu quero viver mais saracoteando, fazendo jardinagem, viajando. O que a gente pode fazer para manter isso tudo funcionando? Né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, outras são genéticas que a gente ainda não aprendeu, mas algumas a gente pode. Uma das coisas mais legais que eu aprendi com você é que a gente ouve com o cérebro. E não com o ouvido, né? Essa, para mim, tipo, é mágico, porque a gente, por ter, claro, por ser leigo e por não se aprofundar, tá aqui, os ouvidos estão aqui, eu tô ouvindo, então eu nem percebo a função, essa atividade e o quanto isso é importante. Como que é ouvir com o cérebro? O que impacta eu deixar de ouvir? O que isso muda na minha vida? Você falou de isolamento social, mas o que isso muda no dia a dia? É perceptível? A pessoa percebe? A pessoa percebe, mas as pessoas, elas meio que se acostumam e botam isso no cantinho ali, escondido, e fingem que não está acontecendo. Então, a primeira pergunta que você me fez é como é que a gente ouve com o cérebro, né? Não é com a orelha? O nosso ouvido é o órgão terminal da audição. Ele vai entender a onda sonora, o K, o C, o A, o S, o A, em tempos de fonação. E ele vai decodificar isso para o cérebro. Ou seja, ele ouve o som, mas quem decodifica o som é o cérebro. Então, ele ouve o K, que não é K, né? Que é C, o A, o Z, que não é Z, é S, e ele cria uma imagem da casa. Ele vai criar, bem mais complexo, na verdade, né? Porque
você vai da parte auditiva, idealmente. Então, por isso que a cognição todo esse caminho, né? Então, o som entra, ele vai para a parte auditiva, cada parte é interpretada com os sons, como num piano, né? Cada tecla, cada som, né? Cada nota tem um significado, então dá um estímulo. Essas informações todas são juntadas de acordo com a ordem da emissão desses sons, com o tempo de emissão e com o volume, que é a altura desse som, e vai para o córtex auditivo. Isso junta, vai para a parte de simbologia, memória, chama a parte de atenção, chama o córtex visual. Então, se eu falo casa, automaticamente você já pensou numa casinha, daquele desenho de criança. Talvez você pense numa mansão, eu pensei numa casinha. Mas você Estamos já no mesmo simbolizou, tá? Então, isso o nosso córtex, ele faz, o nosso cérebro, ele vai fazendo isso ao longo do nosso crescimento. Então, quando a gente é criança, essas vias de comunicação, essas estradas, elas são construídas entre todas as áreas do nosso cérebro. Quando a gente ouve o casa, ele vai lá, faz a imagem do casa, e você automaticamente já traz a casa da sua infância e tal. E aí você fica esperando ela falar alguma coisa a mais. Casa amarela? Casa do campo? Casa. E aí você já pensou na casa amarela, na casa do campo, na casa... Então, isso é a cognição. É realmente mágico. É mágico, porque você usa... a gente usa o cérebro inteiro para ter essa conversa. Porque você me fez uma pergunta, eu ouvi a pergunta, eu decodifiquei, eu entendi. Eu elaborei a resposta, eu articulei a resposta de maneira motora. Então, uma simples conversa, ela usa o cérebro inteiro. E aí, quando eu deixo de ouvir, o cérebro deixa de codificar e eu posso, na linha do tempo, deixar de entender o que é casa? De maneira gerais, isso pode acontecer, mas o que mais acontece é o seguinte: quando a gente perde a função auditiva no ouvido, a primeira coisa que a gente perde, que a pessoa percebe, é o volume, tá? Então, as pessoas falam assim, fala um pouco mais alto, que eu não estou ouvindo. Mas quando isso acontece... Já preciso passar por consulta. A parte de perceber... Quem nunca? Quem nunca? Então, a primeira coisa que a pessoa vai perceber clinicamente é uma dificuldade com volume. Mas quando isso acontece, a gente invariavelmente já teve uma percepção, uma perda da segunda função que a gente tem, que é a mais importante. O ouvido, ele ouve o volume e ele separa os sons. Ele reconhece esses sons, tá? Então, esse reconhecimento dos sons que é dado pelo próprio ouvido, que vai para o córtex auditivo, tá? Ele reduz. Então, a gente começa a confundir os fonemas, especialmente fonemas que são parecidos. Então, da nossa idade, quem deve estar assistindo, já lembra da velha surda da Praça Nossa? Aquele quadro clássico que falava lé, ela entendia cré e respondia outra coisa. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas que já têm uma perda auditiva, elas acham que elas ouvem, elas falam que ela não entende. Eu ouço, mas eu não entendo. Então, o que é prejudicado inicialmente é o entendimento e depois tem a perda de volume. Eu percebo que eu não entendo ou eu não percebo que não entendo? Percebe que não entende. E aí... E finge que entende. E aí, isso vai causando o que pro cérebro ou pra cognição? Não, o que acontece é que quando você tem essa redução de entrada do som no ouvido, você deixa de estimular aquela célula que faz o reconhecimento, a discriminação dos sons, tá? Então, a primeira coisa que o envelhecimento leva da gente é a discriminação e depois o volume. Conforme você percebe que você já perdeu o volume, a discriminação já foi. Agora, você me pergunta, as pessoas percebem que elas perderam a discriminação? Percebem. Não tem um filho que não fala para o pai que você não está ouvindo. Uma das coisas mais legais que você me ensinou é que a gente ouve com o cérebro e não com o ouvido. Como que isso acontece? Como esse declínio influencia? Eu percebo que eu estou perdendo a audição? Eu percebo
que eu estou perdendo essa possibilidade de interpretar ou de ouvir o que a pessoa está dizendo? Então, são duas perguntas com resposta longa. Eu vou tentar fazer uma resposta rápida. Então, vamos lá. Eu acredito que as pessoas percebam, sim. Mas como a perda auditiva que a gente tem conforme a gente ganha idade, ela é lenta e gradual, muitas vezes a gente não se apercebe daquilo que a gente perdeu. Né? Então, o que a gente precisa, primeiro de tudo, é ter uma consciência de que há um envelhecimento do sistema auditivo e procurar avaliar o seu sistema auditivo, ver como é que isso É acontece. como se você fosse se acostumando pouco a pouco com a perda. E aí você não se dá conta de fato de que aquilo está acontecendo. Isso. Então, muitas das vezes, a gente, como seres humanos, nós somos extremamente inteligentes. Então, nós usamos vários recursos quando a gente tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, né? Então, por exemplo, quando a nossa vista fica curta, a gente afasta o braço, põe uma lupa, deixa de ler, pede para, lê para mim aqui, né? Quando a gente não ouve, ou você não entende o que foi dito, você dá uma resposta geral. Muitas vezes, que é muito o que os idosos fazem, um sorriso social, ele, isso, né? E às vezes não responde aquilo que foi perguntado, né? Ou finge, o quê? Para poder ser repetida a pergunta. Então, eu acredito sim que a gente percebe, mas a gente meio que deixa de lado. E a primeira função que a gente tem, que a gente perde, é o entendimento das palavras, é a discriminação desses sons, daquilo que é dito, tá? E depois a gente perde o volume. Então, quando você nota que não está ouvindo ou que está com uma dificuldade de entender, eu já tenho uma perda auditiva estabelecida. E eu sei que cerca de 30% dos idosos com 65 anos têm perda auditiva. Com 80 anos, é quase 80%. Então, ninguém ouve com 80 anos de idade. Você vai ter um certo grau de perda. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento e saber o que isso repercute. Porque você não ouve, você não entra na conversa. Você responde algo que não é pertinente. E aí vem muito um julgamento social falar, deixa o velho bobo para lá. Que é o que a gente muitas vezes ouve, né? Então, o nosso cérebro, se ele não recebe o estímulo auditivo, ele perde aquela área que decodifica o som, que faz a interpretação. E um órgão que gasta tanta energia como o nosso cérebro, quando tem um neurônio que não funciona, o cérebro vai lá e fala, operário, você não está funcionando e você está gastando energia? Desliga. Então, quanto menos estímulo auditivo ele recebe, menos entendimento ele vai conseguir ter. Ele estimula menos os neurônios. E aí o declínio auditivo é maior. Deu? Porque ele deixa de ser treinado, vamos dizer assim, de receber estímulos de fato. Exato. Ele é como se fosse um músculo mesmo. Eu deixo de treinar. Você deixa de usar, ele para de funcionar. Ele vai atrofiando, atrofiando, atrofiando. Quando você precisa dele, ele está mais fraco, tá? Só que num órgão que é o órgão que mais gasta energia dentro da nossa... Que é o cérebro. do nosso corpo, que é o cérebro. A gente tem bastante coisa para falar de tratamento, de possibilidades, mas eu queria voltar numa coisa que você falou que me chamou muita atenção, que foi o sorriso social. A perda auditiva pode ser considerada um fator de isolamento, de depressão, até por causa do julgamento do outro? Sim. A gente, socialmente, eu acredito que o ser humano ele já está adaptado a colocar um óculos. A gente põe um óculos, mas quando alguém fala que é surdo e que não ouve, ou que te vê com aparelho auditivo, a gente tem um estigma social muito grande. Tem? Sim. Você sente dificuldade no consultório, por exemplo, de uma pessoa aceitar de que ela precisa colocar um aparelho auditivo? Sim. Ela fala, eu ouço. Você está conversando aqui comigo, doutor, eu estou ouvindo tudo. Mas eu falo, mas a minha sala não vale, a minha sala é silenciosa e eu estou conversando com você de frente, com os meus pacientes com perda auditiva. A dica para me fazer entender, porque eu quero me fazer entender, é falar mais lentamente, de maneira mais articulada, falando os fonemas de uma maneira mais prolongada, porque você aumenta o tempo de estímulo no ouvido e no cérebro. É como se ele estivesse ouvindo de uma maneira profissional, vamos dizer assim. Ou seja, ele não está ouvindo numa situação
que vai ser na casa dele, com barulho, com criança, com rádio, com a pessoa de costa. Exato. E o auxílio da leitura labial, ele é fundamental. Mesmo que eu não faça uso da linguagem surdo-mudo, por exemplo. Mesmo. Porque é muito mais fácil você entender o que eu tô falando se você tiver esta pista aqui. Definitivamente. Né? Tem umas piadinhas que falam assim, deixa eu pôr o meu óculos porque eu não tô ouvindo nada. Né? Então, a pista da leitura labial é muito importante. Por isso que nós tivemos tantas dificuldades com o uso das máscaras na pandemia, mesmo nas escolas. Aumentou a dificuldade das crianças de letramento, porque elas não conseguiam ver os lábios das professoras. Aproveitando o gancho do que você está falando, saiu uma pesquisa de Oxford dizendo que pessoas com dificuldade de ouvir têm até 91% mais chance de desenvolver quadros de demência. E como isso impacta na vida delas. Que tem a ver com essa coisa que você está falando do isolamento social, da depressão, do julgamento do outro. Como é que lidar com isso? Então, eu acho que a primeira coisa é entender que perda auditiva a gente vai ter. Passou dos 60, a gente vai ter a perda auditiva por envelhecimento. Eu não consigo retardar esse processo. Ou não ter esse processo. Ele é altamente variável, depende de impactos genéticos, depende se tem outras doenças associadas no corpo, depende da nossa história auditiva, se trabalhou num ambiente com muito ruído ou não. Então, a gente tem muitos fatores ambientais que influenciam essa perda. Tá? Mas ela vai acontecer. Invariavelmente, a gente vai perder essa função. Da mesma maneira que nós perdemos as outras funções do nosso corpo. Tá? Como é que a gente reverte? Primeiro, a velha ladainha de todos os médicos. Come direitinho, toma cuidado com a sua pressão, com a sua diabetes, cuida da parte hormonal, não se expõe a ruídos intensos. Preciso voltar aí, fiquei perdida. Por que hormonal? Diabetes faz um pouco mais de sentido, e pressão também, mas porque a parte hormonal pode afetar a minha capacidade de cognição? Especialmente a parte auditiva porque a parte hormonal, especialmente a parte tiroidiana, ela está muito relacionada com o metabolismo do nosso corpo. O hormônio T4 e TSH, ele tem muita correlação com como a gente gasta e guarda energia. Então, tem muita função com a parte cortical. Então, você tem um desbalanço do corpo e isso tem impactos também na parte auditiva. Então, o nosso corpo ele tem que estar equilibrado no geral para a gente ter uma máquina funcionando plenamente. E aí eu te cortei, você falou que, então vamos seguir a tríade lá. Então, eu preciso comer bem, me alimentar bem, dormir bem. Mas isso que a gente pode fazer. Agora, vem uma parte genética que está codificando ali uma perda auditiva um pouco antes. E aí, a gente vai ter que lidar com o problema. Então, a primeira coisa que eu falo para os pacientes, lidar com o problema não é não olhar para ele. É entender que ele existe e saber que hoje em dia temos alternativas excelentes para todos os tratamentos. E que não tratar em longo prazo vai fazer com que aquele neurônio que está ali, tá? Aquele fio que está ali, que está ligando toda a nossa parte do cérebro, da audição, e que vai fazer a conexão e vai chamar memória, vai fazer com que você ouça uma conversa e responda, porque você conversando, a gente falou no começo, né, que usa o cérebro todo, tá? Então, quando você usa o cérebro todo, você está usando todo o seu cognitivo. Então, se você usa o cognitivo, você está dando uma resposta. Você está trabalhando a sua memória, você está trabalhando a sua capacidade de comunicação, você está trabalhando a sua capacidade de ser independente e tomar suas decisões. Você falou outra coisa importante agora, que assim, a gente nunca olha para os órgãos ou com a atenção que a gente deveria, né? Tô pensando aqui, não vou no otorrino, ou não fui no otorrino, ou não conheço ninguém que fala, vou fazer uma consulta... como a gente vai no ginecologista ou como a gente vai no dentista, minimamente você tem ali você vai até no oftalmo uma vez por ano, quando você tem grau, você vai, mas eu não escuto ninguém falar de verdade que vai no otorrino. Tal é essa coisa da gente não olhar o preconceito que a gente tem com relação a colocar o aparelho que você falou. Existe alguma forma de eu prevenir? Existem exercícios que eu posso fazer para ajudar a controlar a surdez ou ajudar a controlar essa perda cognitiva?
A perda cognitiva, a gente acaba conseguindo entender ou perceber quando a gente não dá uma resposta que é plausível, né? Então, a perda cognitiva, a perda de ação, ela é muito maior do que só a perda auditiva, tá? Eu acredito que as pessoas não olhem muito para a parte auditiva, Silvia, porque simplesmente perda de audição não mata. Mas um problema no coração mata, né? Um problema ginecológico é potencialmente muito mais letal. O que a gente está entendendo agora com a vida mais prolongada é que a gente quer viver bem. Então, talvez não ouvir não vai me matar, mas vai me fazer viver mal. Então, o que eu posso fazer ao contrário? Por isso, é prevenir. Como prevenir? Eu não consigo, até hoje, fazer com que um nervo cresça, mas eu consigo retardar a perda. E retardar a perda é fazer todas as medidas de suporte clínico que a gente tem. Então, controla todas as partes, hipertensão, diabetes, tudo que a gente conversou, e estimula o nervo auditivo. Então, avalia a necessidade de colocar um aparelho auditivo. Porque o aparelho auditivo, atualmente, ele tem capacidade de amplificar o som. Ele não vai fazer o seu cérebro entender. Isso é novo? O aparelho auditivo evoluiu nesses últimos anos? Muito. Tanto quanto o telefone celular. Ele saiu de um analógico de 2 canais para um digital Master Plus com Bluetooth que liga na televisão e tem carregador automático. Quer dizer, nos últimos 20 anos, a revolução que nós vemos nas nossas outras tecnologias, elas podem também ser espelhadas para os aparelhos auditivos, né? Eu, que sou uma usuária há 20 anos de aparelho auditivo, o que eu perceberia nessa evolução, assim, prática? O que mudou nesses anos todos? A nitidez do som, muito maior. A capacidade dos aparelhos de equalizarem o som. Então, agora já tem aparelhos com medidas. A grande dificuldade, por exemplo, é você está com um aparelho auditivo, você está no ambiente, está em casa. Você sai na rua e está com o mesmo volume, né? Então, isso é um equalizador. Então, o aparelho hoje ele já consegue perceber que existe uma diferença de entrada de som e ele mesmo diminui. Diminui a entrada de som para quando o caminhão passar, você... Meu Deus, que som elevado. Então, essas equalizações, elas são muito importantes. Uma outra dificuldade que tínhamos bastante era atender o telefone. Porque o aparelho auditivo, ele tem um receptor de som, ele tem um microfone para fora, que capta o som e joga dentro do ouvido. Quando você põe um telefone em cima, você tampa e ele apitava. Então, não era infrequente, eu lembro dos meus avós, e falando com o telefone assim, longe, porque não podia tapar o ouvido, né? Hoje, conecta direto, se atende no aparelho. Ele tem um Bluetooth dentro do aparelho que você não precisa colocar o telefone aqui. Que legal. Da mesma maneira que os nossos fones de ouvido portáteis. Então, as tecnologias, elas estão sendo transferidas também para esses aparelhos. Tá? Então, para quem entende os aparelhos auditivos como obsoletos, nós temos realmente opções muito inteligentes e eles hoje. são cada vez mais inteligentes e menos perceptíveis. A sensação que eu tenho é que eles eram enormes, né? Eles pegavam a orelha inteira. E agora você já tem aparelhos que, às vezes, não dá nem para você perceber que a pessoa está. São extremamente discretos, né? Durante a pandemia, eu tinha os meus pacientes que eles falavam assim, Maura, tá meio difícil, porque eu tenho que pôr o óculos, a máscara e o aparelho auditivo, tá tudo na mesma orelha. Eu falei, tá vendo como a orelha é importante? Ela segura tudo. Faz toda a diferença. Né? A gente falou bastante de prevenção, mas de tratamento, a única saída é o aparelho auditivo? Ou ela é a melhor saída? Depende. A gente tem vários tipos de perda auditiva. Tem algumas perdas auditivas por infecção, que podem ser tratadas, e elas também podem ocorrer na idade mais... podem ocorrer em todas as idades. A gente está falando aí de otite, sinusite... Isso, essas que você está gripado e o ouvido tampa. Então, isso eu consigo tratar e consigo melhorar. Mas a perda auditiva que a gente está... Que é o nosso tema aqui, da parte de cognição, da parte de envelhecimento bom, isso é muito difícil. Porque eu preciso crescer nervo. E a gente não tem remédio que faz crescer nervo. É isso que eu falo para os meus pacientes. Então, eu vou precisar colocar um aparelho para estimular o seu nervo. Porque
para estimular aquele nervo, ele precisa de um volume maior. Então, para eu não gritar, porque eu não posso aumentar o volume do mundo, eu aumento o volume de maneira individual. Então, é assim que eu tento explicar. É lindo isso. E aí eu falei, eu vou aumentar o teu volume. Mas, doutora, quando você não quiser ouvir, você desliga e finge que não tem problema. Nesse ponto, a gente também está falando de verdade de... É uma construção para envelhecer de fato com qualidade de vida e você se autopoliciar de não se isolar, de não olhar para aquilo e falar, putz, já não dou conta disso mesmo e tanto faz. E eu vou, né, criando depressão e eu vou criando Sim. outros isolamentos. Que ensinamentos você tira do dia a dia de como as pessoas encontram mecanismos para fugir desses entraves da vida? Eu acho que a maioria dos meus, assim, eu ainda encontro dentro dos meus pacientes que são mais idosos uma grande resistência em colocar aparelho auditivo, né? Eles têm um preconceito muito grande, eles falam que eles ouvem, e é muito interessante porque mesmo dentro da consulta a gente tem que repetir várias vezes, e muitas vezes eles já não se dão conta desses mecanismos que eles mesmos construíram para eles mesmos, né? Eu acho que é importante a gente entender, a partir do momento que a gente traz informação de que isso é alguma coisa que vai acontecer, e que se eu perder aquela célula lá no cérebro que entende, eu posso aumentar o volume que eu for aqui. O cérebro não vai entender. Então, para isso, eu tenho... talvez uma das lições que eu tenho, eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, você nunca conheceu alguém que foi tentar colocar um aparelho auditivo porque não estava ouvindo e falou que o aparelho auditivo não prestava, que só fazia barulho e jogou na gaveta? E a mulher, tem. Foi porque colocou o aparelho auditivo tarde demais. Então, não existe mágica. A gente tem que entender que o nosso corpo, ele vai envelhecer. E a gente tem que cuidar, como diz um colega meu, cuida da carcaça. Cuida do corpo, porque ele vai com você até o final, né? Então, como fazer para manter a audição? Estimula. Estimula com conversas, perceba na sua roda de conversa, se você está com dificuldade de entender quando tem 2, 3 pessoas conversando, o que acontece é que você tem que aumentar a sua atenção. E aí, quando tem 2, 3 pessoas falando e você aumenta a atenção, você cansa. A hora que você cansa, você deixa de prestar atenção e você vai para um cantinho. Então, você começa a perceber aquela pessoa mais isolada. Então, nós, como pessoas ainda amadurecendo, ainda chegando na terceira idade, podemos chegar neles e falar de frente e tentar orientar e explicar. Como filhos, podemos pegar os nossos pais e, às vezes, arrastá-los pelos cabelos e levá-los para os médicos, tá? É uma via de mão dupla no final do dia, né? Sim. E conversar e estimular de maneira a não brigar. Porque, no final, é o que eu falo no consultório. As pessoas, elas vão ter as opções delas, né? Ela falou assim, mas eu não quero chegar no final da vida de bengala, de óculos, de aparelho. Escolhas. São as nossas escolhas. Se eu tiver que chegar de bengala, de óculos e de aparelho e assistir os filmes da Netflix, eu vou querer fazer isso, eu vou querer assistir. Eu tenho uma paciente de 95 anos que pegou Covid, ela chegou no consultório e falou assim, doutora Maura, eu não estou conseguindo, eu só assisto filme, eu não estou conseguindo ouvir. E como eu não enxergo, eu não consigo muito bem ver a legenda. E ela já era uma usuária de aparelho. Então, mesmo usando aparelho, ela foi perdendo. E ela estava nota 10, passou incólume pelo Covid. Então, ninguém quer envelhecer. Vamos tentar envelhecer o melhor que a gente puder. Então, a mensagem é cuide da audição. Tá? Olhe para ela e entenda que ela tem muito a ver com o nosso processo de inteligência, de estar aqui. Ela tem impacto na demência, no quanto a gente vai ter a nossa autonomia para decidir. Então, isso é o fundamental. Para a gente terminar, não queria que terminasse, mas para a gente terminar, qual você acha que é o segredo de envelhecer bem? Ou quais são, por que as pessoas, algumas conseguem chegar tão longe, mas chegar tão bem?
Eu acho que é uma combinação de um cuidado biológico do corpo, mas, acima de tudo, um cuidado daquilo que a gente tem do lado de dentro, que é do nosso espírito. É manter o nosso espírito ativo, é manter a nossa mente ativa, é manter o nosso coração ativo, com coisas boas, com atividades positivas. Então, com leituras, com uma doação, com um voluntariado, porque o amor nutre o amor, nutre o contato humano, e o contato humano é o que nos faz ficar aqui. Sem contato não vale nada. Então, é o que eu sempre falo. Eu me preocupo com a perda auditiva, porque ela vai diminuir o nosso contato humano e a nossa interação. E o que vale é a gente estar aqui sempre com o outro. Obrigada de verdade. A gente termina a nossa entrevista por aqui. Se você quiser conhecer outras histórias e fazer perguntas pra gente, é só mandar pelos nossos canais, pelas redes sociais, porque aqui é o lugar da maturidade, onde a gente dá voz e vez. Obrigada.